Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao Química Mais, eu sou o professor Marcos, junto com vocês novamente. E hoje nós vamos dar seguimento aqui ao nosso assunto de cálculo estequiométrico que nós iniciamos na videoaula anterior, dessa vez fazendo aqui os exercícios que serão pertinentes para a compreensão da proporção estequiométrica numa transformação química. Na aula de hoje a gente vai focar nas relações em mol das substâncias químicas. Então fica ligado, olho na tela, que a nossa aula já vai começar. Então vamos lá, a primeira questão vai nos dizer assim, observa aí, ó. Os efeitos pirotécnicos são observados em festas tradicionais como São João e o Réveillon. Na queima de fogos de artifício, o fósforo, que tem símbolo P, reage com o oxigênio O2 do ar de forma espetacular, formando P4O10, de acordo com a equação. Então ele deu aqui a equação. Lembre que a equação química é a leitura principal e inicial que nós vamos fazer nas questões de estequiometria. Lembre que ela tem que estar devidamente balanceada. Como é que a gente faz para saber se ela está balanceada desde o início ou não? A gente verifica se tem alguns coeficientes estequiométricos na frente de alguma substância. Aqui eu observo que já tem coeficientes estequiométricos aqui escritos, então é porque a reação já está balanceada. Se não tivesse nenhum coeficiente estequiométrico aí, eu teria que verificar, eu teria que checar para ver se ela estaria ou não balanceada, ok? Então vamos lá, aí vem a pergunta propriamente dita, o texto final. Ó. Para formar 3 mol desse óxido, ou seja, para formar 3 mol desse P4O10 aqui, a quantidade de matéria de oxigênio que deverá reagir é... Quantidade de matéria, pessoal, é o quê? É a grandeza química em mol, ok? Então, vamos lá, vamos montar aquela série lá, o passo a passo que a gente viu na aula anterior. Aqui ele está dando a quantidade do óxido que ele quer produzir, certo? 3 mol. E ele está pedindo o quê? Ele está pedindo qual que vai ser a quantidade em mol de oxigênio. Então, significa que as duas substâncias que ele vai trabalhar quantitativamente na questão serão o gás oxigênio e o decaóxido de tetrafósforo, que é a fórmula P4O10. Então, a gente monta isso daqui, ó. Vamos lá. Dado e pergunta. Qual que é o dado aqui nesse caso? O dado que ele forneceu foi o quê? Foi formar 3 mol do P4O10. E a pergunta, ele quer saber o quê? A quantidade em mol de que substância, galerinha? Ele quer saber a quantidade em mol de oxigênio. Então, com isso daí, a gente sabe quais serão as grandezas que a gente vai trabalhar para cada uma dessas substâncias. Lembre, a equação química que aqui nos é apresentada, ela vai fornecer para a gente a proporção em mol para todas as substâncias. Só que não necessariamente a gente vai usar sempre a quantidade em mol. Nós podemos usar massa, nós podemos usar volume, nós podemos usar número de moléculas e por aí vai. Neste caso, como ele está dando uma quantidade em mol para uma substância e pedindo uma quantidade em mol de outra substância, então a minha regra de 3 poderá ser toda ela feita em grandeza do mol. Então vamos lá. Pela equação química, ó, observe. Através da equação química, a gente tira que tipo de relação entre as substâncias. Olha só, vou extrair só aquelas que eu vou trabalhar. O oxigênio e o P4O10. Qual que é a relação química aqui? 5 do oxigênio está para 1 do P4O10. São os coeficientes estequiométricos. O que é que eles representam na nossa leitura macroscópica? Representam a quantidade em mol, a proporção em mol entre as substâncias. Então, pela equação, eu vou ter 5 mol de oxigênio consegue produzir 1 mol do P4O10. Tudo bem até aí? Isso, repito, foi a informação que eu extraio da questão. Elas estão, repito, na grandeza de mol. Como o dado e a pergunta também estão em quantidades de mol, então não há a mínima necessidade da gente transformar isso daqui nem para massa, nem para volume, nem para número de átomos ou moléculas. Então eu vou simplesmente fechar a regra de 3 aqui. Ó. A quantidade que ele forneceu na questão para mim formar do óxido, 3 mol. Então eu coloco aqui no lado direito. Para formar 3 mol do P4O10, a gente vai precisar de uma quantidade X de oxigênio. Mol do lado direito, mol do lado esquerdo. Tudo em mol aí. Fazendo a continha aqui de regra de 3, a gente vai chegar no valor de
15 mol de O2 é a quantidade que deverá ser consumida para produzir a quantidade em mol de P4O10 que ele mencionou no texto. A gente chega na resposta na letra D de dado. Ok, meu povo? Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Pausa o vídeo aí, toma as anotações direitinho no seu caderno aí, antes da gente ir para a próxima questão. Vamos lá então. A próxima questão aí diz assim, ó, vamos lá. As máscaras de oxigênio utilizadas para produzir oxigênio são, em situações de emergência, contêm o superóxido de potássio, que tem fórmula aqui, ó, KO2, certo? Essas substâncias aqui, só uma curiosidade, essas substâncias superóxidos aqui são como se fossem das famílias dos óxidos, com a diferença que o oxigênio aqui, ele vai ter NOx igual a menos 1,5, ok? Não é necessário essa informação para fazer a questão, mas fica aí como curiosidade. Aí ele segue. O oxigênio é produzido pela reação desse óxido com o dióxido de carbono e a água do ar exalado pelos pulmões, como mostra a equação. Então você tem aqui a equação química. Observe que você já tem coeficientes estequiométricos aqui escritos, então a reação já está balanceada. Basta que uma substância já apresente um coeficiente estequiométrico diferente de 1 para a gente já deduzir que a reação vai estar balanceada. Aí vem a pergunta, ó. Considere que uma pessoa exale 0,8 mol de CO2 por minuto. Então ele está colocando aqui uma quantidade em mol de CO2, só que atrelada à unidade de tempo minuto, certo? Ao fim de 10 minutos, a quantidade de matéria em mol de gás oxigênio inalada por essa pessoa foi de... Então vamos lá, vamos extrair aqui o dado, meus amigos, e a pergunta. Qual que vai ser o dado? Qual que vai ser a pergunta aqui? Quando você extrai o dado e a pergunta, você já mata, vamos dizer assim, duas coisas daquelas regras práticas. Você vai descobrir quais são as substâncias que eu, de fato, vou utilizar no cálculo e quais serão as grandezas que eu também vou utilizar no cálculo. Esse macetezinho aqui de colocar dado e pergunta, ele é extremamente útil e necessário nas nossas questões. Então, qual que é o dado aqui, meus amigos? Ele está dando aqui 0,8 mol de CO2 por minuto. Então, eu vou anotar, ó. 0,8 mol de CO2, só que por minuto. Já a gente discute essa unidade de tempo aqui. E a pergunta que ele está fazendo para a gente é o quê? Qual que será a quantidade em mol, mas de que substância? Ele quer a do gás oxigênio, né? Gás oxigênio é o O2. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Vamos extrair as informações lá do texto, utilizando apenas as substâncias que eu vou trabalhar. Quais serão as substâncias que eu vou trabalhar? O gás carbônico e o gás oxigênio. Então eu vou ter aqui, ó, observa, vou pegar o gás carbônico lá da equação e vou pegar o oxigênio. Então, através da equação química, eu vou ter que tipo de relação de grandezas entre elas. Lembre, os coeficientes estequiométricos nos informarão sempre uma proporção em mol. Então nós teremos o que, meus amigos? 4 mol de CO2 consegue produzir quanto de gás oxigênio? Consegue produzir 3 mol de gás oxigênio. Essa é a relação em mol que a equação química sempre irá fornecer. Terá a necessidade aqui de eu transformar essa proporção em mol para alguma outra grandeza? Para massa, ou para volume, ou para número de moléculas? Não. E como é que eu sei disso? Porque o dado e a pergunta estão em mol e estão em mol. Então está tudo dentro de uma mesma casinha, tanto para o CO2 como para o gás oxigênio, ok? Aí, olha só, qual que é a quantidade de CO2 que o camarada exalou lá por minuto? 0,8 mol. Só que a questão quer saber a quantidade de oxigênio no final de 10 minutos, certo? Então, para eu descobrir a quantidade de oxigênio que é produzida em 10 minutos, eu precisarei saber qual é a quantidade de gás carbônico exalada nesses 10 minutos. Ora, olha como é fácil. Se em 1 minuto ele exala 8 mol, 0,8 mol, então em 10 minutos ele vai exalar 10 vezes isso, né? Então ele vai exalar 8 mol de CO2. É só multiplicar aqui por 10. A gente teve esse fator do tempo como um extra que a questão trouxe, além do cálculo estequiométrico. Tudo bem até aí? Tranquilão? Então a gente agora conclui a regra de 3. Ó. Vou colocar esse dado aqui agora, vou colocar esse dado aqui do 8 mol de CO2 e descobrir quanto de oxigênio que eu vou conseguir produzir. Belezinha? Quando eu fizer a regra de 3 aqui, ó, a gente vai chegar no valor de 6 mol de O2, 6 mols de oxigênio, letra C de casa.
Marcos, eu poderia fazer essa questão de outra maneira. Eu poderia trabalhar com o 0,8 aqui na regra de 3 e descobrir o valor aqui de oxigênio proporcional ao 0,8. E no final, multiplicar pelos 10 minutos, multiplicar pelo tempo total que ele quer descobrir a quantidade de oxigênio, que eu ia chegar também na mesma resposta. Beleza, meus amigos? Então, essa foi a nossa aula referente ao cálculo estequiométrico envolvendo a proporção em mol. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e curta a nossa fanpage no Instagram. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!